Mateus 13, do 24 ao 30, diz assim, que Jesus reuniu os discípulos e lhes contou uma parábola, que um certo homem separou um campo e plantou uma boa semente. Ele plantou trigo e foi descansar. Enquanto dormia, veio o inimigo e semeou no meio do campo o joio. Quando tudo começou a crescer, chegou a hora da colheita, e os trabalhadores viam que o joio cresceu junto com o trigo. Então pensaram e levaram isso ao dono do campo e disseram: ué, por um acaso o senhor não plantou uma boa semente? E ele disse: sim. Como então cresceu o joio? Ele disse: o inimigo semeou. Então nós vamos arrancar o joio? E ele disse: não, porque corre o risco de arrancar o trigo junto. Espera a hora da colheita. Na hora de colher a gente separa o trigo para mantimento e o joio vamos amarrar em feixes para ser queimado. E aí eu quero que você entenda algo sobre esse conselho de viver um cristianismo que não seja de aparência. Sabe por que uma das preocupações do dono daquele campo de não tirar o joio antes de colher o trigo? Por causa da semelhança. Só quem tem muita experiência sabe o que é joio e o que é trigo. Eles são muito parecidos. Muito parecidos. Por isso que às vezes corre o risco de você arrancar um trigo achando que é joio. Então tem que separar. Eu estava lendo isso e pensando a respeito da igreja e o quanto isso nos compromete. A gente fica muito comprometido. Sabe como que dá para ver a diferença do joio e trigo? Tem gente que pensa que o joio é uma mata, uma erva daninha que cresce junto e vai entrelaçando. Não. O joio parece o trigo. Só que quando você pega o joio e esfarela ele, esmiuça ele, ele é seco e vazio. O trigo, quando você faz o mesmo processo de amassá-lo, ele tem sementes, ele tem os grãos. Sabe o que eu aprendo a respeito desse conselho? Trigo é essência, joio é aparência. Muitos de nós são joio. Nós somos joio, muitos de nós. Mas tem uma aparência de trigo. Quer ver? Tem gente que não gosta de fazer isso. Não, mas eu sou pastor, não estou nem aí. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado. E não para o parente, para o outro irmão. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhada nos irmãos aí. Olha para cá também. Você viu como é que a gente parece crente? A maioria só parece. Se você amassar aí, está vazio. É oco e seco. O evangelho de essência tem frutos. O de aparência é vazio. Eu e você, nós temos que entender o seguinte: como é que eu reconheço de verdade se eu mesmo, nem estou falando de olhar para o outro e reconhecer o outro como crente ou não, porque a gente já entra em uma questão de juízo, e não estou pregando sobre isso. Como é que eu reconheço se eu sou trigo ou joio? Como é que eu reconheço? Se eu tenho frutos ou não. Se eu frutifico, sou trigo. Você separado para nutrir pessoas, para servir de sustento, de alimento. Se eu sou joio, eu vou ser queimado. Se você ler esse texto, você vai ver Jesus falando assim, na hora certa, ele continua pregando e dizendo: os anjos vão vir e separar o joio do trigo. O trabalho da separação pertence a Deus. Só Deus conhece coração. Enquanto você quer viver só de aparência,
Deus está vendo você. E na vida da gente, não sei se você já passou por isso, tem uma hora que a vida nos amassa, a vida nos aperta, tem uma hora que a vida nos esmiuça, e se não tem fruto, eu sou destruído, aniquilado. Quando tem semente, eu sou amassado, a semente se espalha, e eu cresço ainda mais. O evangelho que você foi chamado para viver é um evangelho de essência e não de aparência. É ser crente de verdade, é manter princípios éticos, morais, bíblicos. Ser homem e mulher de Deus, não só na roupinha não. Chega na igreja com a biblinha, ai glória a Deus, aleluia. Essa igreja não fala paz do Senhor, não, estou acostumado com a paz do Senhor. Tem gente que chega aqui e fala, esse é o pastor ou tem outro? Tomara que tenha outro. Tem outro. Fique em paz, você que não gosta de mim tem outro. Mas eu repito bastante aqui. Então, em vez de ficar apontando dedo, fulano é joio, ciclano é trigo, fulano é joio, olha para você e fala, e eu sou o quê? Tem fruto nenhum, não frutifica em nada, não ajuda em nada, não abençoa em nada, não evangeliza ninguém, não convida ninguém para vir na igreja, não tem coragem nem ao menos de dizer que congrega em algum lugar, que está debaixo de sujeição a algum pastor que é a autoridade espiritual. Se passa um problema, tem resistência de pedir oração, porque acha que é superior. Quando vê alguém passando uma dificuldade, ao invés de estender a mão, vira as costas e sai fora. Eu estou aqui para dizer como sacerdote, é joio, porque o trigo tem fruto. Você frutifica onde? E aí tem gente que ainda atenta. Eu prego tentando entender o que o povo está pensando. Eu frutifico no meu trabalho. Não estou falando disso, porque o seu trabalho você faz em troca de remuneração. Isso não é essência, isso é barganha. Se você não recebesse, eu duvido que você trabalhasse. Vou trabalhar só por hobby, pastor, só para não dar depressão. Duvido, eu duvido. Eu sei que tem uns salários que parecem com isso, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de frutificar para o reino de Deus. Você acha que no final o Senhor vai olhar o quê? Não, esse aqui trabalhou bem, o saldo de vida dele, ele ganhou um salário de tanto, a média de salário era de tanto, quão frutífero ele foi no ramo das vendas. Esse aqui saiu do nada, era um pobre, Zé Ruela, Zé Ninguém, abriu a empresa, empregou não sei quantas pessoas, morreu milionário, deixou herança. Para o reino de Deus, você faz o quê? Porque se para o reino de Deus você não tem frutos, você é joio. Tem gente que pensa que joio e trigo é assim. Não, o trigo é o bom, o joio é o ruim. Eu estou aqui para corrigir isso. O trigo tem frutos, o joio não tem. Ele só tem aparência. Pergunta aí para o seu irmão, fala, o evangelho que você vive, pergunta para ele. O evangelho que você vive é de essência ou de aparência?